Tudo bem, galera? Eu sou Rodrigo Cavalcante e sejam bem-vindos ao canal Dialética do Avesso. Hoje nós vamos estar abrindo uma nova playlist aqui no canal. É a playlist de Teoria da História. E para quem não sabe, eu tenho uma formação de historiador. Eu sou graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará. Defendi a minha dissertação de mestrado em 2012 pela mesma universidade. Hoje eu faço doutorado em Filosofia na Universidade Federal do Ceará, mas que tem também como tema a história no capital do Marx. Então eu não abandonei continuo pesquisando história na filosofia. E também tenho uma graduação interrompida de filosofia na Universidade Federal do Ceará. Então meus interesses sempre giraram, né, entre história e filosofia, né, e na relação entre as duas áreas do saber. Teoria da história sempre foi o campo, né, de saber, a área no curso de História que mais me interessou desde o início da graduação. Eu sempre me interessei pelas questões epistemológicas ou metodológicas da prática do historiador, sobre a possibilidade de se é possível explicar um fato histórico, um processo, ou compreender, ou narrar, descrever. Então, todos os elementos que envolvem a discussão da teoria do conhecimento sobre a história sempre me interessou. Nos últimos anos, eu meio que, por outras questões, inclusive por questões do doutorado, acabei me afastando um pouco da discussão de teoria da história, mas como agora eu estou finalizando, né, estou escrevendo a tese, a perspectiva é que eu defenda essa tese em fevereiro, mas eu nunca também abandonei totalmente meu interesse por teoria da história e sempre mantive um diálogo constante, à medida do possível, com historiadores e as produções de teoria da história. Então essa playlist ela tem como objetivo debater autores, temas, correntes historiográficas, tentar fazer uma atualização das principais inovações que estão surgindo na área da teoria da história, debater programas de pós-graduação de teoria da história aqui no Brasil, debater obras clássicas da teoria da história, debater obras contemporâneas da teoria da história, dar indicações de leituras, fazer reflexões sobre determinados temas e procedimentos do historiador e, de modo geral, levantar algumas discussões no campo da teoria da história. Hoje, como é o nosso primeiro vídeo da playlist, eu não vou abrir com um vídeo muito carregado, muito denso. Vai ser um vídeo mais de indicações de leitura. Então esse vídeo ele tem como título Teoria da História, por onde começar. E eu vou colocar aqui uma possibilidade de começo para se estudar a teoria da história. Obviamente não é a única e na verdade não existe, né? Aqui uma possibilidade única ou unilateral de se começar a estudar a teoria da história. Geralmente a formação do historiador no que se refere aos aspectos teóricos é muito frágil, não só no Brasil, isso é a nível geral. No Brasil, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nós vemos acompanhando aí várias mudanças curriculares que colocaram a prática do historiador, digamos, mais tecnicista, com um historiador vinculado exclusivamente à pesquisa e com pouca reflexão conceitual, com pouca reflexão teórica, com pouca reflexão sobre a sua prática, sobre o seu fazer, sobre a sua escrita, né? Então, eu pretendo aqui, no decorrer dessa playlist, levantar algumas questões, debater temas polêmicos, desacralizar determinados historiadores que apresentam aí como se trouxessem aí o novo, mas na verdade são reproduções de uma historiografia às vezes obsoleta e ultrapassada, e tentar entrar no debate mesmo, no debate da produção, né? Claro, isso é a meta, né?
Isso vai sendo feito de forma parcimoniosa e na medida do possível, né? Que eu estou no momento de escrita da tese. Então, esse primeiro vídeo vai ser um vídeo de indicações de leitura para se começar a estudar a teoria da história. Que são leituras que cumpriram um papel na minha formação e ainda continuam cumprindo, né? Então eu vou indicar alguns. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é Reflexões sobre o Saber Histórico. Esse livro marcou muito a minha formação. A primeira vez que eu li esse livro foi... Eu estava no terceiro semestre. Esse livro é uma coletânea de entrevistas. São 3 entrevistas realizadas pela Maria Manso D'Alessio, né, com 3 historiadores vinculados à historiografia dos análises, à escola dos análises. Que é, no caso, o Pierre Vilar, né, Madeleine Ribeiro e o Michel Vauvel. São 3 historiadores totalmente diferentes, né? A própria perspectiva aqui de uma vinculação aos análises, quando se trata do Pierre Vilar, nós vemos que o Pierre Vilar ele se descola também muito dos análises e produz uma historiografia nova. O cara realmente é muito inovador. E esse livro, eu me lembro quando eu estava futricando na biblioteca da universidade e eu encontrei, quando eu comecei a ler a primeira entrevista do Pierre Vilar, que é a entrevista que é a maior entrevista das 3, eu fiquei fascinado. Foi um momento que eu disse que eu vou seguir história, mesmo que eu não ganhe dinheiro, que eu passe fome, ou seja lá o que for. Claro que passar fome eu saberia que não ia passar, é só uma forma de expressão. Mas foi um momento que eu decidi mesmo que queria ser historiador. Porque a gente sempre ficava pressionado, com aquela pressão do mercado, de ter que ganhar dinheiro e fazer o que você gosta, né? E nesse momento eu vou fazer o que eu gosto e não importa, não estou preocupado agora com as consequências e não me arrependo, né? Hoje realmente eu vivo bem e vivo fazendo o que eu gosto e é como se... Tanto é que eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, e para mim é um prazer fazer isso aqui, falar de história, né? E estou sempre estudando, debatendo, então eu acredito que seja a escolha certa. Nessa entrevista aqui do Pierre Vilar, muitas coisas me marcaram, né? Mas em especial, o que me marcou também nessa entrevista foi o debate que ele vai fazer sobre o conceito de representação e vai utilizar como exemplo a palavra. Vou colocar a palavra aqui, que quando vocês forem ler o livro, vocês vão entender. Guernica. Ele usa como exemplo Guernica para debater sobre o problema, ou no caso, o alerta sobre o conceito de representação na história. O papel que as representações na história podem ter e como devem ser tratadas as representações. Então, Reflexões sobre o Saber Histórico. Esse livro eu sempre indiquei para os graduandos em História, mas serve para quem está no doutorado, serve para um historiador já mais antigo, tarimbado aí na prática. É um livro que toda a vida que eu volto à leitura sempre me fascina. Então, um outro livro que, no caso aqui, são historiadores franceses, né? O outro livro que eu indicaria é de um historiador espanhol, José Fontana, Análise do Passado e Projeto Social. Esse livro, ele é um livro muito bom e foi importante para mim porque você chega na graduação e muitos conceitos não são trabalhados. Eles são compreendidos de forma tácita. E você acaba falando direto sobre vários conceitos, sobre vários temas, mas você não aprofunda as definições, você não aprofunda a etimologia,
Você acaba como se fosse um processo natural, e isso, por um lado, é muito ruim, porque você, por exemplo, chega terminando um curso de História e você pergunta a alguns alunos de graduação que estão no 8º semestre, e pergunta para ele qual a diferença entre História, Historiografia, Filosofia da História, Teoria da História, e muitos, não são poucos, não vão saber responder, vão balbuciar, vão começar a citar exemplos antes de definir, de partir para uma definição, mesmo que essa definição nós sabemos que é insuficiente ou provisória, mas esse livro do Fontana, eu gosto do Fontana porque ele é um historiador que demarca as suas posições. É um historiador marxista. Nos últimos anos, digamos que ele começou fez um debate com outras vertentes, inclusive também do marxismo, influência do Benjamin, tem muita influência do Thompson, né? Eu orientei uma monografia de graduação do Saulo, né? Um estudante que defendeu uma monografia numa tradição historiográfica onde estaria o Fontana, o Pierre Vilar, o Ciro Flammarion Cardoso aqui do Brasil, né? que ele chama de uma tradição catalã de historiografia, e o Pierre Vilar, né, é um dos responsáveis realmente por essa historiografia. Então, e o Fontana está sempre atualizando. Então esse livro é um livro, originalmente eu acho que é de 82, depois ele fez ele tentou fazer uma reatualização desse livro, acabou saindo outro livro, que é a História dos Homens, né? Ele acabou fazendo um outro livro, e que pode realmente, também é uma outra referência boa. Mas eu vou só citar aqui uma parte desse livro para você ver com a importância. Um livro que tem um compromisso em fazer um debate sério, né? Você chega, vou pegar aqui, vou citar um parágrafo para você entender a importância desse livro. Na página 9 aqui, olha o que é que o Fontana faz. Ele vai logo, o título está Breve e Necessária Explicação Inicial. Aí o Fontana diz o seguinte: este livro não se ocupa da historiografia, isto é, da produção escrita sobre temas históricos, nem da filosofia da história, ou seja, da reflexão sobre a história feita por filósofos a partir de fora da prática de investigação, mas sim da teoria da história, isto é, do pensamento de que se serve efetivamente o historiador para orientar o seu trabalho, e das ideias sociais subjacentes, do projeto social em que o historiador que o historiador inscreve a sua tarefa. Então, num parágrafo, Fontana define o que é historiografia, que é a pesquisa, a escrita da história, define o que é filosofia da história, que é uma reflexão sobre a história, geralmente feita por filósofos por fora da empiria, e defende o que é a teoria da história, ou uma concepção de teoria da história, que para ele envolve os pensamentos, as reflexões teóricas sobre o fazer histórico, mas também, esse é um elemento importante do livro, coloca também junto na teoria da história um projeto social que o historiador tem. Então o historiador ele tem um projeto social. E isso não está desvinculado da sua forma de teorizar sobre o material histórico. Então, em um parágrafo ele faz essa síntese, né? Então aí vocês já dá para perceber o peso, a importância desse livro e desse historiador que também faleceu recentemente, Joseph Fontana. Merece ser pesquisado, merece ser lido. Agora parece que a produção dele está começando a ser lida aqui mesmo no Brasil. Ele tem uma produção vastíssima, é muito vasta a produção do Joseph Fontana, muito vasta, semelhante à produção do Pierre Vilar, mas eu vou depois fazer um vídeo especificamente do Vilar mais na frente, um vídeo do Fontana também mais na frente. Esse vídeo é só um vídeo de por onde começar a estudar a teoria da história e algumas referências, né? E no Brasil, uma boa parte dos seus livros eles foram traduzidos pela EDUSP, né? Então,
vocês vão encontrar a maior parte dos livros dele pela EDUSP. Então tem esse aqui, tem a História dos Homens também pela EDUSP, Introdução à História Geral, A Europa Diante do Espelho. Eu não sei se a Europa Diante do Espelho foi da EDUSP, mas a EDUSP ela publicou a maioria dos livros. Ele teve publicando até recentemente, antes de morrer. Ele estava escrevendo direto. Um historiador que debate muito as questões epistemológicas, fez um debate com outras teorias da ciência. Então vale a pena, é uma dica boa para quem quer começar a estudar a teoria da história. E a outra dica é ficar atento às definições, historiografia e filosofia da história, teoria da história. Essas definições, elas não necessariamente precisam ser fixas, elas podem, na sua formação, sofrer alterações. Mas é importante ter um ponto de partida, ter um alicerce por onde se parte, né? E não deixar as coisas vagas. E quando você vai para um debate e fica confuso, pergunta o que é filosofia da história, e aí alguma coisa relacionada ao sentido da história, aquela reflexão, e fica uma questão vaga, e isso não é bom. Um outro livro, né, que também de um historiador espanhol, é o do Julio Aróstegui, né, que é A Pesquisa Histórica, Teoria e Método, né. Esse livro do Julio Aróstegui, ele, inclusive, há alguns anos atrás, foi muito utilizado para processo de seleção de doutorado, né. Então, e porque ele faz uma grande síntese, né, das diversas correntes historiográficas. O Fontana também faz isso aí, mas aqui o do Aróstegui, ele acaba incorporando novas tendências, né? O Fontana faz isso também, retoma isso na História dos Homens e em outros livros. Olha só, o Aróstegui, ele começa com uma citação do Henri Bert, né, historiador francês, que essa citação é maravilhosa. Ele diz o seguinte: a crise da história, o estado inorgânico dos estudos históricos, provém do fato de que um número excessivo de historiadores jamais refletiu sobre a natureza e sua ciência. Esse aqui está no livro do Henri Bert, A Síntese em História. Isso é muito comum, que os historiadores eles entram direto na pesquisa, vão lá e se aprofundam na pesquisa, futricam, escavam os arquivos, né, quem trabalha com fonte primária, mas que a grande maioria dos historiadores não refletem, né, sobre a sua prática, não refletem, ou seja, não fazem uma reflexão teórica sobre os aportes, né, sobre a sua prática. Então, o que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que todo o campo da história, né, seja esse campo semântico, teórico, ele é abandonado pelos historiadores e é ocupado por outros pensadores de outras áreas, né? E esse é um problema, porque é como se a reflexão sobre a história fosse feita por fora da prática, né? E alguns historiadores, assim, é claro que eu estou falando isso de uma forma geral, porque nós temos historiadores que conseguiram coadunar pesquisa e reflexão teórica sobre a prática. Nós temos vários exemplos, né? Aqui no Brasil, vou citar um que para mim é o mais emblemático nessa parte de conjuminar pesquisa e teoria, que é o Ciro Flammarion Cardoso. Mais na frente também nós vamos fazer um vídeo sobre o Flammarion. O Flammarion ele tem tanto pesquisa, desenvolvimento de pesquisa sobre a antiguidade, né, sobre diversos temas, mas também tem um aporte teórico, epistemológico, uma reflexão teórica epistemológica também muito rica, né? O próprio Pierre Vilar, que fez a história, tem muita pesquisa sobre a história da Catalunha, sobre a história do dinheiro. Pierre Vilar tem sobre a história da moeda, né, do ouro e da moeda, e sobre a Guerra Civil Espanhola, e ao mesmo tempo fez um dicionário de verbetes histórico, né, um vocábulo de verbetes históricos, fez reflexão, tem um texto fundamental
dele, publicado naquela coleção História, Novos Problemas, Novas Abordagens, Novos Objetos, que é organizada pelo Jacques Legoff e o Pierre Nora, não me lembro se o título é exatamente assim, mas que é História Marxista, História em Construção, um texto que eu estou revendo agora, depois de vários anos. Esse texto está me ajudando, está servindo para a minha tese de doutorado. Então o Julio Aróstegui, ele faz uma reflexão nesse livro. Ele começa fazendo uma reflexão sobre a anfibiologia do termo história. Diferente de outras áreas, né, a história, o termo história, ele é um termo anfíbio, porque a história serve para descrever o próprio processo real, onde os seres humanos vivem, né, mas ao mesmo tempo a apreensão, né, a explicação, a narrativa, o relato sobre esses acontecimentos, sobre esses processos. Então, para o Julio Aróstegui, isso gera problemas epistemológicos fortes, né? E seria preciso avançar, digamos assim, no esclarecimento de termos. E o que ele vai defender que é uma separação entre história, né, que seria esse processo vivido dos seres humanos, que nos acontecimentos, durante o tempo, né, em sociedade, e o que ele vai chamar de historiografia, que seria a escrita da história, a pesquisa e escrita da história. Então ele faz uma discussão interessante sobre essa anfibiologia do termo histórico. Mas não só isso, faz uma discussão sobre a pós-modernidade, faz uma discussão sobre Porquê. Vários autores entram aqui nesse livro. Tanto Pierre Vilar, como Julio Aróstegui e como Joseph Fontana, os três têm como elemento comum na escrita, que é uma escrita, digamos, que vem de uma tradição polemista. Então é uma escrita que vai para o embate, vai para o enfrentamento, vai para a fissura de conceitos. E é bom, ou seja, é um tipo de escrita que o leitor lê com mais vontade, né? Eu me lembro que na época da graduação, o sonho da gente era colocar dois autores que pensavam diferente, porque o estudante de graduação, ele quer ver sangue, né? Ele quer ver o embate, né, teórico, ele quer ver as faíscas saindo. Então, nesses livros aqui, vocês vão poder ver essas faíscas, esses embates, feito com muito rigor, muito rigor. Um outro elemento comum também desses três livros é o rigor teórico dos autores, né? Então, é isso, né? Abrindo aqui o nosso primeiro vídeo sobre teoria da história, né? Eu espero que vocês, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para o canal crescer, coloque nos comentários sugestões, eu leio todos os comentários, coloquem sugestões de vídeos, né, dos próximos vídeos na playlist de Teoria da História. O que é que vocês querem que eu debata aqui sobre teoria da história? Temas, perguntas, livros. Eu estou pensando, já tem algumas ideias de trabalhar, de fazer uma crítica, por exemplo, ao livro do Hayden White, da Meta-História, né, que para mim, esse livro, eu compreendo esse livro como um ataque à historiografia, né? Acho que não pode ser compreendido de uma outra forma, né? Futuro Passado, do Coselli, que é um outro livro que eu estou pensando também em fazer uma análise. Miséria da Teoria, do Thompson. Fazer uma análise das correntes historiográficas, a nova história cultural, a história social inglesa, a Global History, as novas tendências que estão surgindo, as novas reinterpretações ou revisões sobre determinados conceitos na historiografia brasileira, um próprio debate, inclusive, aqui sobre a produção da historiografia brasileira. Então, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, dê o like
E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e nos encontramos aí em próximos debates sobre teoria da história. Obrigado, galera. Até mais.